Denúncias gravíssimas foram feitas contra o Alexandre de Moraes e dessa vez ele vai sentir a pancada. Por quê, Floriano? Porque dessa vez não foi feita por brasileiros, não foi feito por um indivíduo que ele pode mandar prender, que ele pode mandar fazer busca e apreensão, que ele pode mandar derrubar as contas das redes sociais, que pode fazer bloqueio bancário, perseguir o indivíduo por qualquer coisa. Dessa vez, foi feita por um institucionalista americano. E para fazer essa afirmativa para vocês, eu cheguei até a consultar o Dr. Sandro Gonçalves, para entender qual que é a visão dele. Eu acho muito bom os vídeos dele, eu fui perguntar qual que era a visão. E ele liberou até eu compartilhar com vocês um dos áudios que ele me mandou na nossa conversa do WhatsApp. Ou seja, no final, depois do vídeo, eu vou compartilhar com vocês também esse áudio. Vocês vão perceber a real gravidade dessa situação e que possivelmente vamos ter um resultado que vai ajudar muito a gente ir para o caminho da liberdade em 2026. E além disso, a confiança do STF está tão grande que eles admitiram a utilização de um inquérito para bloquear as críticas contra a corte. Ou seja, se você está utilizando as suas ferramentas judiciais para bloquear a crítica, que seria a liberdade de expressão, a gente vive em uma democracia? Levanta essa pergunta, você pode responder aqui nos comentários. E também temos aí uma CPI que promete tirar os defuntos do armário do governo Lula. Logo, temos muito conteúdo forte e relevante nesse vídeo. Se você gosta de informação relevante todos os dias, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você quiser fazer a sua parte para ajudar nas eleições de 2026, você só precisa clicar o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e compartilhar ele para o máximo de indivíduos possíveis para a gente conseguir informar as pessoas e retirar os votos do Lula. Só desinformado que vota na esquerda, essa é a grande verdade. Dito isso, vamos começar aqui pelo escândalo do STF. Perderam a vergonha. Ministros do STF admitem que o inquérito do fim do mundo serve para blindar a corte de críticas. Se você utiliza uma ferramenta institucional para evitar críticas, você vive uma democracia? Não sei, responda nos comentários. Abuso de autoridade admitido. Óbvio que não querem que acabe. Enquanto abusarem do poder, haverá críticas e a ideia é continuar abusando. Lamentável, lamentável. E aqui tem a íntegra. 3 outros ministros do STF, ouvidos pela coluna, admitiram sob reserva que o inquérito das fake news serve como escudo de proteção para o tribunal. Isso aqui é uma piada. O cara ter coragem de falar isso no jornal para todo mundo saber e ter a confiança que nada vai acontecer é bizarro. Mas temos essa crítica do americano. Diante de um cenário cada vez mais hostil, a maioria dos magistrados avalia que as diligências não só podem, como devem durar por tempo indeterminado. Ou seja, um processo não se encerra, você sempre fica ali com a lupa em cima de você. No momento que você escorrega, eles invadem tua casa, faz busca e apreensão, botam a preventiva para te prender, qualquer outra coisa, porque o poder tá com eles e os deveres tá com você. Você tem que pagar imposto e bancar tudo isso, mas direito você não tem, essa é a grande verdade. Dito isso, começou a feder ainda mais o cadáver da fraude do INSS. Presta atenção. Lupe admite que sabia das fraudes do INSS, mas isso não é novidade. A novidade está aqui, ó. Tabata Amaral, que é da extrema esquerda, teceu críticas. A cada dia, novos fatos reforçam a gravidade do escândalo do INSS. As declarações do ministro, em vez de esclarecerem, só aumentam as dúvidas. Agora, por admissão dele próprio, sabemos que o ministro já tinha conhecimento das denúncias há tempos. Mas o que foi feito? Por que demorou tanto para agir? É algo muito sério, são 6 bilhões de reais desviados. Dinheiro de uma vida de trabalho dos nossos aposentados. A população merece uma resposta. Tabata, eu aconselho você perguntar pro Lula, ele deve saber, né? Ele que colocou o ministro lá, ele que sugeriu o Stefanoto também, ou seja, tudo indica que ele deve ter alguma informação. São 6 bilhões de reais, como você mesmo disse. 1 bilhão são 64 geladeiras de 300 litros cheias de dinheiro. Imagina 6. A extrema esquerda começou a bater no Lula. Por que eu tô falando isso? Porque agora esse assunto virou tóxico. Qualquer político que não criticar vai ser contaminado e nas eleições vai ser cobrado. E como que se cobra nas eleições? Não reelegendo. E como a Tabatinha quer continuar com seu cargo, ela está fazendo o papel dela de criticar o papai Lula. Dito isso,
Temos que informar as pessoas, então lembre de curtir o vídeo e compartilhar. Pessoa informada não vota na esquerda. Dito isso, agora o Lula está entre a cruz e a espada. PDT ameaça deixar governo e Lula banca Carlos Lupe após a fraude no INSS. E tá saindo caro essa bancada. Só que, se ele abre mão dessa bancada, considerando que o União já está se distanciando, não aceitou mais o ministério, o PP tá saindo também, ele não tem apoio, todo mundo tá querendo se distanciar, porque tá tóxico tudo que ele fez até agora, o desvio de 6 bilhões de reais de aposentados. E só pra você ter noção de quem são as pessoas que ele tá roubando, esse tipo de gente aqui, ó. Vou soltar o vídeo bem rapidinho, só pra vocês terem noção como isso é grave. E esse vídeo aqui tá com mais de 40 mil curtidas, ou seja, é informação pras pessoas. Isso vai tirar voto do Lula. O que mantém o PT no poder é a ignorância. Quanto mais a gente informar, mais eles perdem voto. Presta atenção. 950, e a outra acho que foi 905, assim. E a senhora não sabia nem o que era? Não sei nem o que era. Sei que tinha desconto, tinha gente que eu recebia 500, tinha gente que eu recebia 450, e ia todo descontado lá, ficava tudo lá. E eu pagando sem saber, depois que eu acabava, eu ia dar do prejuízo. Não ia ter gente besta só. Tanta coisa que eu não... É muito triste, né? Porque na vida dessa senhora, 30, 40, 50 reais faz diferença. Melhora a qualidade de vida dela, ela pode comprar uma carne, ela pode comprar uma coisa diferente pra ela, ajudar os netos, ajudar os filhos. E não, você rouba o cara mais indefeso, o cara que muitas vezes não consegue nem trabalhar porque é inválido. É essa galera que tá sendo roubada. E aí tá passando esses vídeos, tem vários vídeos, no vídeo passado também mostrei de uma senhora reclamando desses descontos e nada acontece. E agora pra piorar tudo, o ministro do TCU adia pela 6ª vez o julgamento sobre a fraude do INSS e acusa a Metrópole de fake news. Porque a Metrópole tinha acusado esses desvios, esse crescimento de reclamação, de desconto no INSS muito antes e nada foi feito. E ela pegou e avisou o TCU e nada foi feito. E agora o cara vai criticar a Metrópole por fake news depois de desaparecer 6 bilhões de reais. É uma loucura, é uma loucura. É uma sensação de impunidade que os caras não têm nem mais papa na língua. Mas vai chegar a hora de todos. Vamos ter o julgamento final, caros amigos. E agora, a batata do Lula tá assando. Presta atenção nesse vídeo aqui, ó. Vou passar também de forma bem rápida e sucinta. O que aconteceu agora à noite? Alcançamos o número de assinatura para a CPI do roubo dos aposentados. E eu quero aqui agradecer a você, líder Sócrates. Obrigado. A você, líder da minoria. Cabo Gilberto. Basicamente, a oposição conseguiu o número de assinaturas para a CPI dos aposentados. E quando começar a cavucar isso, vai sair muito esqueleto do armário. E CPI no Brasil dá audiência, porque sai um monte de corte de loucura de gente falando. Não sei se vocês viram já o vídeo do Carlos Lupe na CPI não, no Congresso, dando explicações, e sai frases absurdas. Sai ele falando que tá com pena de demitir as pessoas, dizendo que é uma dor no coração. O cara roubou bilhões e simplesmente ele tá com pena de demitir. Pena eu tenho dessa idosa aqui, ó, que 50 reais, 100 reais ia fazer uma extrema diferença na vida dela. É dela que eu tenho pena, não tenho pena de gente corrupta, não. Mas a corrupção tá tão institucionalizada que é isso que acontece. Mas a direita tá dando contragolpe. Tá vindo essa CPI e além dessa CPI tem mais coisa interessante, amigos. Essa CPI eu acho que vai tirar muito voto do Lula também, porque é mais informação para as pessoas, informação com entrevista, com fatos, ou seja, é muito mais difícil a manipulação, os devaneios, fake news da esquerda conseguir iludir o povo quando você tem vários canais falando a mesma coisa. Dito isso, temos também um movimento interessante. Centro-direita se unirá por Tarcísio na disputa pela presidência de 2026, diz Kassab. Ou seja, está começando a organizar. Isso aqui vem em conjunto, com certeza, do plano do Temer. Com certeza vem em conjunto, pode ter certeza disso. E devemos ter uma guerra gigante em 26. E eu espero muito que você faça a sua parte compartilhando informação. Essa vai ser a grande diferença. Porque gente formada não vota no Lula. Mas olha, presta atenção aqui como que o Tarcísio também está fazendo a parte dele, ó. Urgente, Tarcísio de Freitas irá propor salário mínimo estadual de 1.804. Em São Paulo, 18% acima do nacional. Ou seja, ele vai mostrar isso em debate, ele vai mostrar isso na propaganda política, isso vai trazer voto. O povo quer ganhar mais dinheiro porque está tudo muito caro. E a inflação, em contrapartida, vai espancar
o Lula, vai espancar o Lula. Em acusações, como eu falei, vamos entrar agora na parte de acusações pesadas, pesadíssimas, contra o Xandão e o STF. Presta atenção. Sérgio Tavares, Tagliaferro temia ser morto pelo PCC por ordem de Moraes. Isso aqui é muito pesado, né? Moraes, para quem não sabe, é o ministro do STF. E simplesmente está acusando que ele tem uma relação com o PCC e nada vai ser feito. E agora vem a acusação feita pelo institucionalista americano. Presta muita atenção que isso aqui vai ser uma completa loucura quando realmente ganhar escala, quando todo mundo ficar sabendo das acusações gravíssimas que foram feitas aqui. Presta atenção, vou soltar. Também um pouco sobre o clima da receio e medo e intimidação que o presidente também falou, que acho que é muito importante para enfatizar que desde o começo, quando eu estava começando a expressar preocupações e críticas sobre o ministro Moraes, também quando comecei a fazer reportagens bem antes da série na Folha, eu percebi muito rápido que tem muitas pessoas, estou falando no mundo jurídico, especialistas na Constituição brasileira, que expressaria críticas do Moraes na forma privada. E quando perguntei, você quer manifestar publicamente para a reportagem porque isso está errado, essas pessoas poderosas, pessoas com muita posição aqui no Brasil, disse não consigo. Obviamente, ter medo, eles têm medo de que vai ser as consequências se eles criticam o ministro Moraes Tem pessoas com dinheiro, com poder que tem medo do Moraes. Presta atenção no nível disso. Ou seja, não é medo judicial, é medo de algo acima do judicial. Presta atenção que ele vai falar mais profundamente sobre isso. E não só o impacto para o carreira como advogado, mas as consequências legais também. Muitas pessoas têm esse medo. Esse foi um crime criado de propósito para todo mundo pensar a segunda vez, terceira vez, talvez isso não é uma coisa que deveria fazer. E, obviamente, isso está incluindo outros parlamentares. Agora estamos vendo o deputado Marcel Van Hatten sendo investigado, processado para comentários e opiniões que ele expressou na plenária do Congresso. É uma limite que nunca achei que ia ser passado e um direito sendo violado, mas agora estamos vendo isso e também eu sei que muitas pessoas têm medo de ser alvo do ministro também. E também neste caso foi uma série dos comentários e ações do Supremo Tribunal Federal, mas também o ministro Moraes, que tinha um impacto de criar essa intimidação de propósito, acho. Mas posso falar que criou esse impacto. Por exemplo, depois do primeiro dia, quando começamos a publicar essa reportagem, o ministro Moraes se defendeu no STF, e ele usou todas as palavras, todas as frases que ele sempre usa para criminalizar jornalismo, para criminalizar discursos, opiniões, ou seja, que ele disse que isso foi feito para uma organização criminosa e essa organização criminosa tem o motivo de destruir a credibilidade das instituições brasileiras, que é o motivo de derrubar a democracia brasileira, de voltar para a ditadura, está ofendendo a honra do Supremo. Então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer denúncia como um crime. Esse é o instinto de imediato, falando que esse é o motivo de desestabilizar ou destruir as instituições brasileiras. E isso, obviamente, estava incluindo não só nossas fontes, mas também nós, como jornalistas, inclusive o maior jornal no Brasil, o Folha de São Paulo. E ele não tinha a menor hesitação de usar essas acusações contra jornalistas, contra um jornal muito grande que está funcionando aqui muitas décadas no Brasil. E logo depois, quando o ministro Moraes abriu uma inquérito, uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade da nossa fonte,
não só foi a fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que a polícia do São Paulo, do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Celestial, para fazer depoimentos, para responder para o policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo, não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva nas autoridades, para falar o mínimo. Eu nunca vi jornalistas sendo formalmente Olha isso, ele já fez denúncias em várias partes do mundo e ele nunca foi perseguido dessa forma. E ele tem uma parte agora no final que é chocante, presta atenção. Na investigação. Não estou falando que necessariamente que somos alvos da investigação, mas obviamente quando o polícia é mandado para questionar, para chamar para depoimento jornalistas sobre o jornalismo, isso tem um impacto bem grande, bem grave para criar esse clima da intimidação. E isso aconteceu. Quero falar também um pouco sobre... Vocês entenderam? Ele falou que ele passou por várias partes do mundo e só aqui no Brasil ele foi intimidado. Ou seja, a gente não vive mais uma democracia oficialmente. E eu fiz uma pergunta pro Dr. Sandro Gonçalves sobre a repercussão disso, se fazia sentido a minha premissa que isso deve escalar internacionalmente e talvez libertar a gente ou ajudar a gente a se libertar em 26. Ele mandou um áudio que ele autorizou eu compartilhar com vocês, então presta atenção aqui que eu vou compartilhar o áudio agora. Floriano, acho que pode ir pra frente sim. O Glenn Greenwald, ele não é só jornalista não, cara, ele é um jurista, né, um constitucionalista muito renomado no mundo. E aí, ele foi responsável, ele é tão competente que ele é responsável, inclusive, pelo aquele vazamento da Vaza Jato, né, você lembra lá do caso do Sérgio Moro? Só que mesmo ele sendo de esquerda, ele fez várias denúncias contra o Alexandre de Moraes e ele conseguiu informações sigilosas contra o Alexandre de Moraes, não sei se lembra disso. E nessas informações sigilosas, ele demonstrou, através da Folha de São Paulo, que o Alexandre de Moraes mirava os seus alvos. O que o Glenn Greenwald falou ontem, numa audiência lá no Senado Federal? Na verdade, foi até hoje essa audiência. Ele falou que ele já fez denúncias de várias pessoas, inclusive do próprio Sérgio Moro, e nunca recebeu uma ameaça sequer. E nesse caso aqui, ele falou que recebeu um monte de ameaças por causa desse caso do Alexandre de Moraes e que ele tem medo do Brasil por causa disso. E não para por aí não. Teve um outro jornalista nessa mesma audiência chamado Sérgio Tavares. Ele falou que um dos assessores do ministro Alexandre de Moraes, é até matéria da Revista Oeste, se você der uma olhada. Um dos assessores do ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a anunciar para um jornalista que ele tinha medo que o ministro Alexandre de Moraes mandasse o primeiro comando, aquela facção, acabar com a vida dele, né? Que eles, dando a entender, insinuando que ele seguia a ordem deles. Olha só o tamanho dessa loucura, né? Vamos ver o que vai dar, mas eu acho que pelo renome do Glenn Greenwald, isso vai para frente. Eu acho que isso aí vai acabar dando repercussão internacional. Essas foram as falas do Sandro. Eu concordo plenamente. A chance disso ter uma repercussão é muito grande. E a matéria que ele cita é essa matéria que eu mostrei para vocês. Sérgio Tavares diz que Tagliaferro temia ser morto pelo PCC por ordem de Moraes. Ou seja, ter uma relação PCC e Moraes, PCC e o nosso Deus do Olimpo do STF. Logo, essa acusação deve trazer alguma repercussão muito negativa e complicar a vida do Moraes. No mínimo, vai complicar as ações antidemocráticas dele em 2026. Se você quiser ajudar o Brasil a ir para o lado da liberdade, compartilha esse vídeo e curte para a gente informar o brasileiro. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, se inscreva e ativa o sininho. Um abraço, até o próximo vídeo.